Boa noite, gente. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Eu estava era sábado, né, quando eu perguntei para o meu amor, será que sou eu mesmo que vou ministrar lá? E aí a gente confirmou com a Camila e eu passei essa semana pensando no que eu poderia conversar aqui com vocês. Ontem eu tirei um tempo, só o pessoal, porque deixa eu acomodar o pessoal. Hoje eu tirei um tempo, ontem eu orei muito ao Senhor para saber o que eu falaria com vocês. Hoje eu tirei um tempo, eu falei, vou escrever algo e eu vou ler hoje para vocês, diferente, tá bom? Não vou falar não vai ser bem uma pregação, vai ser uma leitura, pode ser? Amém? Primeiro lá em Cantares, capítulo 4, eu queria muito que vocês entendessem, tivessem atenção neste texto, Cantares, capítulo 4, verso 16 e capítulo 5, verso 1. Está escrito assim, né? A amada dizendo, acorde vento forte, venha vento sul, sopre em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. E aí diz o amado, entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, e comi o meu favo e o meu mel, e bebi o meu vinho e o meu leite. E o poeta diz, comam, amigos, bebam o quanto puderem, ó amados. É completamente impressionante a capacidade que nós temos de transformar o que era para ser o paraíso, às vezes em um completo inferno. Desde a nossa queda no Éden, onde o mundo, em objeção à nossa impureza e deformidade, passou a nos rejeitar com cardos e espinhos, onde o cosmos passou a nos repelir, e onde agora só acessamos aos frutos dessa terra por meio da violência contra a natureza. A partir da nossa queda no Éden, o favor e a presença divina se tornaram um sinal de medo e de pavor. Antes, sua presença era o calor do amor e da alegria revelado na benevolência com a qual a própria terra se entregava a nós. Então sua presença se tornou furor, trovões, terremotos, nuvem densa, vento forte, fogo consumidor. Isso porque a sua santidade contrasta com a nossa impureza e pecaminosidade. Mas no seu amor, misericórdia e bondade, ele decidiu não ficar completamente longe. Sim, o Deus que é também Deus de longe decidiu se aproximar e estabelecer laços e alianças com a humanidade. No passado, escolheu um homem que geraria uma nação. E essa nação que dele descendeu foi escolhida como luz entre os povos. O Senhor a vestiu com o próprio sol, pondo sobre os seus pés a lua e a coroando com 12 estrelas. Eu falo da nação de Israel, que desde então representaria a humanidade. Relembremos que a humanidade originalmente representaria o próprio Deus diante da criação e representaria toda a criação diante de Deus. Adão e Eva eram os sacerdotes colocados no templo que o próprio Deus fez para ali habitarem, servindo enquanto cultivavam e cuidavam do jardim. Eu já disse outrora que o culto, cultivo e cultura são palavras que têm a mesma raiz. Justo Gonzalez, inclusive, afirma que a cultura é a junção do culto e do cultivo. Homem e mulher foram postos no jardim com esse objetivo cultural, porquanto cultivavam o jardim cultuando diretamente o Criador, que os visitava regularmente no entardecer.
Assim entendemos que o Jardim do Éden foi o primeiro templo estabelecido por Deus, onde a humanidade, representada pelo sacerdócio de Adão e Eva, prestava-lhe o culto perfeito, com total prazer e alegria, enquanto desfrutavam, comendo o fruto da terra, das primícias do cosmo, num ato reverente, profundo, sagrado, sem máculas. Mas veio a queda, e a humanidade que exerceria em sua autoridade esse sacerdócio se deforma, se torna impuro. E o que nos resta, e o que nos restou, foi nos esconder da sua presença. Porém, voltemos ao seu amor e benevolência. Retomemos o fato de que ele elegeu um homem, Abraão, com o qual estabeleceu uma aliança, e de Abraão elegeu uma nação com o qual estabeleceu nova aliança, relembrando a aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Israel é representada por essa mulher que se veste da glória de Deus, essa esposa que vem adornada com o resplendor de sua beleza santa. Por meio de Israel, o Senhor foi criterioso, minucioso ao extremo, detalhista em tudo o que toca ao culto que lhe seria oferecido em seu tabernáculo. E aqui voltamos ao templo. O Éden foi o primeiro templo, que agora é guardado por querubins que não permitem a aproximação de qualquer humano. O tabernáculo foi o segundo templo. Salomão posteriormente erigiu outro. Zorobabel, das ruínas do templo de Salomão, edificou novamente um novo templo. Contudo, por provisão, misericórdia e graça, o templo eterno tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, manifesto por meio do Filho do Deus vivo, o Cristo. Culturalmente, muitos templos pagãos foram erigidos. O local predileto para se construir templos e altares eram os montes. Por isso, no íntimo do coração humano, ainda que nas culturas pagãs o culto que se entrelaçava com o cultivo deveria ser realizado em lugares altos, normalmente vinculados a algum aspecto especial. Ali se erguiam templos onde se buscava restabelecer uma conexão com o sagrado. Era o lugar onde o homem subia ao encontro de um Deus, oferecia o sacrifício que convidava esse Deus, antes inacessível, a descer de encontro com o homem. Os zigurates, na Mesopotâmia, seguiam essa dinâmica. Contudo, como se tratava de uma região plana, como é lá na Mesopotâmia, normalmente se criavam estruturas de formato mais ou menos piramidal, que representavam uma elevação de uma montanha. Ali era posta uma escadaria longa, que levava até o topo, e no topo era erigido o templo. A Torre de Babel provavelmente tinha esse formato estrutural. De mesmo modo, quando Jacó teve o sonho de uma escadaria no lugar em que posteriormente ele chamou de Betel, provavelmente tinha como referência cultural e cultual um zigurate que se elevava aos céus, de onde anjos subiam e desciam, ministrando ao Senhor, o El Elyon, o Deus Altíssimo. Dito isso, retorno a Israel, a mulher vestida de sol. Com Israel, como disse, Deus restabelece uma aliança, informando como ele requeriria esse culto. A riqueza de detalhes nos coloca em perplexidade, mas não era para gerar dor e trabalho excessivo ao homem, ou desespero ante a impossibilidade de conseguir fazer tudo aquilo. Antes era para ser um sinal de profunda alegria, porquanto, seguindo aquele critério de separação sacerdotal, anteriormente representado pelos primogênitos de cada família israelita, mas depois substituída pela tribo de Levi, que exerceria o serviço e o sacerdócio diante do Senhor, a humanidade, representada pelo sacerdote, novamente teria acesso à presença de Deus e acesso à sua voz. Porém, é importante lembrar que a aproximação do tabernáculo santo na tenda do encontro era exclusiva à tribo de Levi. Ao mesmo tempo, a entrada na tenda do encontro era exclusiva do sacerdócio de Arão e seus descendentes, e a entrada no Santo dos Santos era exclusiva ao sumo sacerdote. Agora vocês me perguntam, por que falar dessas coisas antigas
Logo em uma reunião de casais, já tá chato pra caramba, né, gente? Porque a aplicação é a mesma. O matrimônio é esse lugar sagrado e de honra. É esse altar onde apenas aqueles 2 sacerdotes terão acesso para adentrar a tenda do encontro, onde se entrelaçarão intimamente como forma de culto imaculado diante do Senhor. Sim, a intimidade sexual tem essa representação no contexto do matrimônio. Em volta da tenda da intimidade, os filhos também servem de levitas. Ficam, entretanto, às bordas desse tabernáculo. Não adentram a tenda, não comungam da intimidade absoluta, mas se aproximam de modo reverente quando o casal entende o significado reverente que envolve tudo aquilo. O escritor aos Hebreus nos afirma: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Talvez o grande problema dos nossos dias é que diante desse templo que se chama matrimônio, diante desse jardim sagrado que é o lar, estamos deixando que muitos se aproximem, aos quais nem deveriam se achegar. Há limites que devem ser estabelecidos. Ali, a pureza deve ser preservada. A tenda do encontro era posta no meio da congregação de Israel enquanto ela peregrinava no deserto. A leste estavam as tribos de Judá, Issacar e Zebulão. Ao sul estavam Rúben, Simeão e Gade. A oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. E ao norte estavam as tribos de Dan, Asser e Naftali. No centro estava a tribo de Levi, que cercava todo o tabernáculo e a arca de todos os lados. O serviço dos levitas era realizado por meio dos coatitas, que carregavam os utensílios do templo, inclusive a arca, dos gersonitas, que carregavam os tecidos e cordas que faziam parte da edificação, dos meraritas, que cuidavam das colunas e de tudo que dava sustentação ao tabernáculo. Arão e seus filhos eram os responsáveis por entrar no lugar sagrado, e somente o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo. Veja que a pureza está estabelecida em cada detalhe do avanço de acesso a esse tabernáculo. Contudo, hoje, um tempo naturalmente histriônico de apresentação, os itens e utensílios sagrados do matrimônio vêm sendo expostos a todo tipo de impureza. Desde a imoralidade até a interferência externa, seja de familiares ou terceiros que deveriam estar a certo grau de distanciamento. A exposição em redes sociais, a exposição de corpos, a exposição de intimidades. Ah, meus amados, tudo hoje se aproxima desse lugar que era para ser digno de honra e pureza. A pornografia, as ideologias nefastas do nosso tempo presente, as influências de coaches e mestres da sabedoria que querem dar pitaco na forma em que cada um vive sua vida. As intromissões de sogros, sogras, mães, pais, cunhados, cunhadas, da própria congregação e do religiosismo, com suas muitas regras farisaicas. Tudo isso se aproximou demais desse lugar de reverência que é o matrimônio. Como exemplo, retomo, os coaches e mestres do conservadorismo, como exemplo, né? Querem definir que em uma casa somente o homem tem que trabalhar e sustentar o lar, o que é praticamente impossível na nossa realidade. Não que o homem não deve lançar sobre a mulher, não que o homem deve lançar sobre a mulher a responsabilidade pela provisão, mas nos nossos dias, normalmente, se os dois não participarem em conjunto da constituição da renda da família, a crise financeira baterá à porta e casamentos são destruídos muitas vezes por crises financeiras. Segundo exemplo, a imoralidade permeou o nosso consciente e inconsciente coletivo. A exposição de corpos ditos perfeitos, as roupas que não cobrem mais o átrio de modo satisfatório, a fim de ocultar aquele lugar que também é sagrado. O átrio, que era o pátio exterior da tenda, representada hoje pelo nosso corpo, era cercado por um muro móvel de aproximadamente 2 metros, para impedir que se olhasse ali o que acontecia.
Hoje não, os atos são expostos em propagandas, novelas, em filmes eróticos, são reduzidos a nada por meio de músicas que profanam o que o Senhor fez por suas mãos. E a cultura da exposição alcança todos os lugares que se possa imaginar. Se relembrássemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tudo isso mudaria. Seríamos reverentes em nosso modo de ser, de ver, de nos vestir, de nos entregar. A pornografia encontrou lugares, como terceiro exemplo, a pornografia encontrou lugares, espaço em muitos lares. A imoralidade avança, o culto à devassidão opera diante de altares erigidos em IT celulares, telas. Meu Deus, quanta culpa recai sobre a nossa geração. Vemos isso nas músicas que tratam da sexualidade como algo banal, na traição como dinâmica natural do nosso tempo, na entrega vazia ao outro como expressão da mais profunda liberdade. O lugar santíssimo da intimidade do casal é visitada por pensamentos impuros, por práticas desprezíveis, por experiências devastadoras do próprio ser. 4. O religiosismo se aproxima dessa tenda com uma série de regras absolutas de não me toque, de não encontre prazer genuíno e puro. Se aproxima com a ideia de que o homem deve exercer domínio absoluto sobre o lar, ao invés de servir como sacerdote reverente. Vem com a ideia de que a mulher deve se subjugar ao perverso marido, ao invés de se submeter ao bom homem, como sacerdotisa que edifica a sua casa. Coloca regras quanto à entrega à intimidade sexual do casal e adentra mais uma vez nos lugares santíssimos, que é apenas para os dois, como sacerdotes de seu lar. 5. As ideologias que aclamam liberdade inculcam nas mulheres a necessidade de autoaclamarem a sua independência. E também se aproximam e entram nesse lugar santíssimo. Ali não é espaço para submissão, antes a mulher se torna um agente de liderança e manipulação do próprio matrimônio, subjugando e emasculando o marido a ponto de torná-lo um utensílio descartável. Um fardo a ser carregado ou abandonado a seu bel prazer. Nesse caminho, mulheres são sobrecarregadas de responsabilidades ou incentivadas a não mais experimentarem este lugar santo, esse paraíso que pode se manifestar dentro do casamento. 6. As influências familiares de pais, mães, sogros, sogras, que querem exercer poder e controle sobre o casal, sobre os filhos, sobre o lar. E novamente vemos quem não deveria se aproximar desse lugar santíssimo, entrando e saindo de lá, modificando colunas, ordenando os lençóis, couros e tudo que cobre a tenda, avançando no santo lugar e mudando o incensário, a mesa da proposição, o altar do incenso, e opinando, não como aconselhamento, mas como desejo de controle mesmo, sobre a criação de netos, dos sobrinhos. Tantas vezes tentam acessar até a intimidade do casal. O resultado disso é que aquilo que era para ser o paraíso, onde a família se vê cuidada e preservada, onde o culto acontece como dinâmica de gratidão e rendição reverente à benevolência de Deus, que desce e se faz presente como a terceira dobra do cordão. O resultado disso é que esse paraíso se torna o próprio inferno. Ao invés da paz, experimentamos o amargo da ira e do fogo consumidor, que se tornam frequentes, assolando as almas, angustiando os corações, nos levando a nos esconder da presença de um Deus amoroso que queria habitar no meio desse templo, desse jardim, que era para ser o matrimônio. Maridos e esposas, então, se esquecem das implicações desse sacerdócio, desse compromisso e dessa aliança, e rompem, e convertem jardins em lugares de angústia. Mas há como retornar ao ambiente do paraíso. Para que isso ocorra, porém, é necessário que cada personagem que interage com este templo, que é o matrimônio, entenda bem o seu papel. Por exemplo, número 1, a igreja como congregação
deve se posicionar em volta do núcleo familiar, como forma de defesa deste. Não se trata de ocultar e fazer vista grossa a tudo que pode acontecer dentro da família, no que toca a abusos, crimes e outras coisas que decorrem das impurezas e perversidades que se atrelam à natureza humana e que podem se achegar a este lugar de reverência que é o matrimônio. Não, a igreja é o local de apoio, é o local que de fato defende, ofertando o conselho, o aconchego, o alimento espiritual que albergará a família. É quem dizima cuidado e oferece o pão da palavra para o sacerdócio familiar poder levá-lo para dentro de casa. A igreja não se aproxima de modo intromissor, não. O pastor acessa com reverência quando é chamado ou convidado a apresentar-se para auxiliar, aconselhar, cuidar. E deverá se portar com a máxima reverência e discrição. 2. A família representada pelos pais, mães, sogros e sogras, cunhados, se estabelece em volta também, tantas vezes um pouco mais distância, um pouco mais à distância, visto que está escrito, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O seio familiar existe para visitação, para a comunhão de prazer, não para a intromissão e não para que seja, a não ser que seja para aconselhamento sábio, como foi o caso de Jetro com seu genro Moisés. A família pode auxiliar carregando e montando estruturas, mas só vão até aí. Não adentram no lugar santo e muito menos no Santíssimo. Há muitos pais que em ocasiões de crise econômica, quando os filhos perdem empregos, auxiliam à distância ou aconselham com cuidado, mas não passam daí. Não servem na tenda, são levitas, mas que servem do lado de fora. Os filhos, enquanto debaixo da autoridade dos pais, devem ser conduzidos a se portar com total reverência. Eles têm acesso mais próximo da intimidade que a igreja e que os familiares. São levitas que servem do lado de dentro do átrio. Às vezes auxiliam diretamente o sacerdócio com a limpeza, purificação, ajudam nas coisas de casa, recebem responsabilidades que lhes refletirão uma consciência do que no futuro será o lar. Recebem a distribuição de afazeres para que seu pai e sua mãe não se vejam sobrecarregados, visto que cuidam do mais importante, mas não adentram o lugar santo nem o Santíssimo. Por último, o casal, que se revela o próprio sacerdócio do lar, o homem figurando como líder, o cabeça, a mulher como sustentação direta no serviço mais reverente. A intimidade dos dois é o acesso ao jardim, que é templo, que é lugar de presença. O corpo de cada um é em si um tabernáculo pertencente ao outro. Ela é o jardim dele, ele é o jardim dela. Ali há presença, a alegria, a gozo em toda a sua expressão orgástica, física, almática e espiritual. Ali a reverência e cultivo, ali a contemplação da beleza, dos detalhes um do outro. E deleite na fragrância, a mergulho sem privação alguma nos frutos da benevolência, a cuidado um com o outro, a cultivo que gera mais frutos que serão colhidos, comidos, processados e bebidos. E dito isso, eu retorno ao texto de Cantares, a amada dizendo: acorde, vento norte, venha, vento sul, sopre em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. E o amado diz: entrei no meu jardim. Podem pensar com segundas intenções, tá, gente? Entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. E o poeta chama todo mundo, todos os casais, para entenderem. Comam, amigos. Bebam quanto puderem, ó amados. Se entendermos que há um templo diante de nós, com escadas e acessos que nos elevam a Deus e a sua santidade,
E esse templo, esse jardim, esse Éden é o nosso lar. Que o cerquemos de querubins, que o protejamos contra qualquer tipo de aproximação impura, que o inimigo não o acesse, e se o acessar, que não o engane, nos fazendo corromper novamente o que Deus, por meio do seu Filho, já santificou. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.